Iniciando a aula sobre solenoides e relés, principalmente solenoides eletroímãs. A gente vai dar uma olhada em três tipos aí. Relé, na verdade, a gente só vai citar. Mas o principal, dessa aula é que agora a gente entra na questão da transformação de energia elétrica para energia mecânica. Então, tanto a eletroímã, que a gente faz a energia mecânica para puxar alguma carga, o solenoide também, mas o solenoide é mais controlado isso, que aí você tem um deslocamento de um êmbolo por uma distância pequena, como por exemplo alarmes eletromecânicos, ou então essas travas de porta elétrica. E relé nada mais é do que um solenoide, onde quando você puxa o êmbolo, ele vai acabar fechando um contato elétrico. Então você tem um contato elétrico comandado por uma bobina, ou seja, por um comando elétrico. Então, em todo caso, a gente tem uma energia elétrica entrando, a potência elétrica entrando, e o fenômeno que a gente quer é um movimento, uma energia mecânica, uma potência mecânica. Agora, junto com isso, você tem também a energia armazenada no campo magnético, aqui no campo, e mais calor. O calor ele está em todas essas etapas. Então, o calor ele vai aparecer por efeito Joule aqui na energia elétrica, na corrente passando pelo condutor, por atrito e ventilação, atrito e o atrito com ar também, aqui na mecânica, e no campo magnético, principalmente por aqueles dois efeitos que comentamos no estudo de transformadores, por efeito de esterese e pelas correntes de Foucault. Todos esses vão gerar calor. Em outro lugar vai aparecer como perda. A gente pode escrever isso aqui como W, como trabalho. Então a derivada, o diferencial do trabalho. Então a energia elétrica na entrada do sistema é igual à energia mecânica, que normalmente é o que se quer, mais a energia absorvida no campo magnético, mais a energia gasta como calor. Isso aqui nada mais é do que a lei da conservação de energia, escrita de outra forma. Aqui a gente está considerando que a entrada é de energia elétrica, mas se a gente considerasse como todas as energias saindo do sistema, a gente poderia escrever com isso como energia elétrica mais energia mecânica mais energia no campo mais energia no período de calor. A somatória de todas as energias saindo do sistema tem que dar zero, porque a energia não se perde, se mantém. Analisando cada componente desse, então de calor a gente já vai desprezar aqui, certo? A energia elétrica basicamente é a tensão vezes a corrente em determinado tempo, a potência elétrica, em um determinado tempo é o delta de energia elétrica que está entrando, delta de energia mecânica, então é força vezes deslocamento, é o trabalho mecânico, então o delta desse trabalho é força vezes delta x, dx. E no campo magnético, pode escrever como força vezes dφ, o força magnetomotriz, esse F caligráfico, vezes dφ, o fluxo, vezes a derivada do fluxo. Isso aqui dá o trabalho do campo magnético. Se a gente quebrar isso daqui, então já foi feito na aula anterior, o F, o força magnetomotriz é relacionado com o H vezes o comprimento do caminho, e o φ é proporcional à área, o B é o B, a densidade de campo de fluxo magnético vezes a área, dá justamente o φ.
certo? Então a gente pode descrever uma energia por área, dW do campo, o W minúsculo aqui, vou diferenciar. Então, por volume, na verdade, não por área, por volume, uma derivada, né, o delta do H vezes o B, né, do volume. Isso aqui depois vai ser usado, né, no método finito para calcular, né, o que a gente está interessado. Certo? Então, basicamente, entramos com VI e queremos obter a força. Se a gente considera que a energia elétrica está constante, o V vezes o I está constante, potência constante, não é energia constante, né? É energia constantemente entrando, né? Potência constante, desprezando a perda. A gente pode descrever aqui que a variação do trabalho mecânico mais a variação do trabalho do campo magnético, então a energia armazenada no campo magnético igual a variação da energia no campo magnético igual a variação da energia no trabalho mecânico. Ou de outra forma, num determinado sistema que o meu campo magnético está com uma certa energia, a variação dessa energia pelo deslocamento, né? Então dW campo dx vai ser igual a força, né? dW campo é a energia no campo magnético, F dx é a energia, né? O delta da energia no campo magnético, o delta da energia mecânica, certo? Então a variação da energia no campo magnético por uma determinada distância, considerando que o V e o I estão constantes, né? Que é uma consideração que muitas vezes não é válida, porque normalmente quando você varia a energia do campo, você varia também a corrente ou a tensão gerada, né? Porque varia o fluxo junto com isso, né? Mas fazendo essa consideração, a gente fizer o cálculo da derivada do energia no campo, armazenada no campo pela distância, a gente chega na força mecânica, né? Então é interessante a gente ver como é que a gente descreve isso daqui, né? E aí você tem diversas maneiras de descrever, né? Então a energia como um todo no campo magnético, a energia armazenada no campo magnético como um todo, né? A gente pode ver em respeito a o circuito magnético, as unidades do circuito magnético, ela é 1/2 de F, né? A força magnetomotriz vezes φ, né? O fluxo magnético, certo? Aí da mesma forma que para a gente calcular um circuito elétrico, a gente teria a energia como a tensão eletromotriz vezes o fluxo, né? Aqui a gente pode transformar no meio da relutância vezes o fluxo ao quadrado, né? A gente pega a força magnetomotriz e escreve como a relutância vezes o fluxo, fica o meio da relutância vezes o fluxo ao quadrado. Então aqui, se a gente souber uma equação do fluxo ou uma equação da relutância, a gente pode achar isso aqui, né? Ou se a gente souber força magnetomotriz, né, a gente pega o fluxo e escreve como força magnetomotriz F sobre R, e isso aí se torna 1/2 de F ao quadrado sobre R, né? Isso aqui, todas essas formas são em função do campo magnético, do circuito magnético, nas unidades do circuito magnético. Se a gente souber a indutância, né, então a gente pode trabalhar diretamente como 1/2 de L ao quadrado. Então isso aqui pode ser uma forma empírica de você resolver, né? Você, por exemplo, considerando que o I é constante, vai depender da variação da sua indutância com a posição, né, com alguma posição, e aí você mede, você faz uma medida da indutância, né, daquele solenoide, o que quer que seja, com vários pontos, né, do êmbolo em várias posições. Você consegue fazer uma estimativa da variação do L com X, né, e usar essa equação para chegar ali na energia do campo magnético. Ou, né, como a gente pode pegar, transformar isso aqui em Fφ, né, a gente pode escrever isso aqui como uma integral no volume
da intensidade do campo magnético, H, vezes a densidade do fluxo magnético, B, né? Então, a integral dentro de um volume todinho de HBV, né, a energia magnética armazenada naquele volume, né? Torna a mesma coisa. Mas se você pega uma região em que o μ é constante, tá? Então isso aqui normalmente se aplica somente ao ar, né? Isso aqui se transforma em 1/2 da integral no volume de B ao quadrado, então a B ao quadrado sobre μ, né? Transformando H em B sobre μ, né? No volume. Então você calcula dentro do volume a integral disso, a somatória do B ao quadrado sobre μ em todo o volume, e você obtém energia no campo, né? Para a gente, o mais útil, no primeiro momento, se torna esse método. Se a gente calcular o F, é o N vezes I, é o número de espiras vezes a corrente passando pelas espiras, né? Muitas vezes a gente vai considerar isso constante, vai calcular essa força daqui para uma corrente constante, certo? Então fica dependendo só da variação da relutância de um circuito da gente, certo? Agora, essa fórmula daqui, quando se quebra mais ainda, aqui está a integral no volume, mas você pode aplicar, não vou mostrar isso aqui não, mas para ter uma ideia, você pode aplicar o teorema de Green, transformar essa integral do volume no integral na superfície, certo? E aí definir uma superfície que engloba, né, o que você quer mexer. Então isso aí normalmente é feito uma superfície toda no ar, e calcula, né, a variação ali naquela superfície, faz a relação com a variação do campo internamente, e aí você faz uma estimativa da força. Então isso aqui é um método muito usado, né, em elementos finitos. Então naquele programa de elementos finitos acaba sendo o método, né, normalmente usado para você calcular a força, tá? Então, como a gente usa isso aqui? Então pegar um exemplo aqui, um eletroímã, tá? Então eletroímã aqui eu tenho uma estrutura aqui, né, de aço, né, aço magnético, um aço com, né, magneticamente mole, né, uma boa densidade, uma boa permeabilidade de fluxo magnético. Esse aço tem 1600, né, de fluxo de permeabilidade relativa, né, e coloquei uma bobina aqui em volta disso daqui, né. Quando eu passar a bobina, eu vou magnetizar isso aqui, e isso aqui vai puxar essa outra barra de aço que está aqui separada, né, um pouquinho daqui, né. Então considerar aqui que esse espaçamento, né, se a gente calcular, está 0,1 milímetro até 2 milímetros desse espaçamento, essa largura aqui, aqui e aqui de 2 centímetros, é uma profundidade, que aqui a gente está vendo uma vista em corte, né, que é o desenho que o simulador de campo magnético faz, uma profundidade, né, de 1 centímetro, e passando uma corrente nessa bobina aqui de 20 voltas, passando uma corrente de 1 ampere, né? Qual é a força que isso daqui vai exercer nessa barra, tá? Então, no método de elementos finitos, a gente vai fazer isso aqui, né? Executar uma rodada disso aqui, para dar uma ideia. Então tem aquilo ali com as condições de contorno, fazer toda a etapa. Aqui ele está com espaçamento, né, de 0,1 milímetro. Se a gente der um zoom aqui, essa dimensão a gente nem está vendo, mas se a gente der um zoom aqui, você vê que tem um espaçamento bem pequenininho, e aí o software fez a grade aqui, simulação, em torno dele todinho, tá?
E aí, bom, fiz o grid, né? Fazer a análise. Então a análise passando 1 ampere lá no circuito. Tá aqui as linhas de fluxo praticamente por cima. Todas por dentro, né, do material ferromagnético, como era esperado. E aqui, se a gente der um zoom, né, vai ver aqui, né, o material, né, um leve espalhamento, bem pequeno para essa pequena distância, né, mas esse é o resultado. E aí vamos pegar e escolher essa área daqui, definir essa área, que é aquela barra que está solta, separada dessa, e aqui em integrar, e aí fazer um integral nessa região, nesse bloco. E aí tem aqui várias integrais, o integral da energia do campo magnético, a da corrente, da área, na verdade, do volume, da força de Lorentz. A força de Lorentz é a força entre dois correntes passando, né? Então vai ter momento, vai ter, mas não é o caso aqui. O que a gente vai fazer aqui é a força via weight stress tensor, certo? Então é justamente a força por aquela tensor, né, que ele chama do campo magnético. Então quando fizer esse cálculo aqui, ele integra em volta dessa área e me mostra aqui, né? Eu vou mostrar aqui para ele o componente da força no eixo X, né? Então nesse sentido não tem força nenhuma, ele está simétrico, né? Então dá um erro aqui de integração numérica, 4,6 vezes 10 a menos 6 N, e nesse sentido Y 1,63 N nesse caso, tá? A gente mostrar aqui. Não quero o campo. Bom, isso aqui é um caso, né? Então deu ali 1,6 N, mas como é que isso varia com esse tempo? Então a gente pode fazer a aproximação desse caso, primeira aproximação, né? Que toda a minha relutância, como aqui o material tem uma permeabilidade de 1600, considerar que toda a minha relutância está aqui nessa interface, né? E aí fazer a análise aqui, né? O meu fluxo N sobre a relutância, e a relutância, como eu tenho esse interferro e esse interferro, então a relutância, eu vou somar o interferro aqui. A relutância desse interferro não é a relutância desse, as distâncias são todas iguais, então é a mesma. Então vai ficar 2 LF, L do interferro, sobre μ0, permeabilidade do ar vezes a área, certo? Então, 1 meio a força mecânica, 1 meio de N vezes dφ dLF, derivando esse φ, né, eu estou fazendo aqui por FR, e aí o Fφ, o F está constante, o φ daqui a derivada dele em função da distância aqui do comprimento do interferro, menos Ni μ0 a sobre 2LF ao quadrado, né? E simplificando aqui, né, menos Ni ao quadrado μ0A sobre 4LF. Esse menos significa que a força vai ficar no sentido contrário ao aumento o LF, né? Então o LF aumenta, a força vai ser no sentido contrário, a força no sentido de diminuir o entreferro, tá? Aí aqui, aquele gráfico, ele me dá essa curva vermelha, tá? E eu posso pegar aquela minha simulação, né, e fazer a simulação, fazer um scriptzinho para rodar essa simulação em vários pontos. Então me dá isso daqui. Então aumentando aqui o comprimento do interferro, aí eu calculo meu fluxo
e vou aumentando. Veja que o meu fluxo, quanto mais eu vou aumentando o entreferro, mais o meu fluxo vai diminuindo, né? Tanto a densidade do campo magnético, a gente vê que vai ficando mais verdinho, mais azulado, né? O fluxo vai diminuindo, enquanto as linhas de fluxo vão se espalhando, né? Então meu fluxo vai diminuindo, o dφ de LEF então é negativo, a força magnética é sempre no sentido de diminuir a relutância total, de aumentar o fluxo magnético, certo? Então ela tende a aumentar o fluxo magnético, então é uma força no sentido para cá, de pegar essa barra daqui e aproximar isso daqui, tá? Então fiz isso aqui, executei, peguei a força no eixo Y e está aqui a comparação do cálculo simplificado da gente. Então o cálculo simplificado da gente com o x, na comparação aí para vários pontos ali da minha simulação, certo? Então nesse caso aquela solução da gente fazer essa análise simplificada funcionou relativamente bem, né? Quando ele vai se aproximando aqui fica um pouco mais distante, tá? Então aqui deu 1,60 e tantos newton na simulação, na conta com as simplificações do 2,5. Que simplificações? Certo? Então, por exemplo, aqui dá para ver claramente que quando eu vou aumentando aqui, vai aumentando o espalhamento. Não estou levando em conta esse espalhamento no cálculo desse fluxo, né? Todo o demais da relutância do demais eu não estou considerando, né? O material ele tem também, eu usei um material mapeado lá, um aço para uso magnético, certo? A relação, ele tem saturação magnética, né? Então ele satura, quanto maior o fluxo, maior a força magnetomotriz, né? O campo magnético não sobe tão fortemente por conta da saturação, né? Isso aí também afeta ali naquela conta, né? Tudo isso não está sendo levado em conta naquele cálculo simplificado, né? De todo modo, dá para fazer uma simulação relativamente boa. Pegar um outro exemplo aqui que é um pouco mais complicado. Então aqui a gente pega com um solenoide mesmo, então um solenoide bem simplificado. Eu estou colocando aqui um núcleo. Então aqui eu botei esse mágico que eu já usei em outra aula, né? Só tem uma permeabilidade relativa de 1000 sem saturação, é a única coisa que muda nele, né? Também profundidade aqui de 1 centímetro. Aí estou colocando aqui 100 voltas de uma bobina nesse canto, gerando fluxo aqui. E a minha pergunta é, quando eu mexer esse negócio que está com mínimo espaçamento aqui, quando eu mexer esse êmbolo aqui em volta, né? Na horizontal aqui, como é que vai ser a força, né? Então dá para a gente ter uma ideia, a força vai ser no sentido de aumentar o fluxo, de diminuir a relutância, certo? Então quanto mais isso aqui tiver centrado aqui no meu núcleo, maior a tendência é levar isso para centralizar no núcleo, né? Aí eu vou fazer uma análise aqui, né? Primeiro eu vou já mostrar o resultado. Então o mesmo processo que eu fiz com esse outro, de fazer a simulação variando a posição do material e vendo o fluxo, eu vou fazer com aquele outro, né? Já mostrar o resultado aqui. Então aqui está o êmbolo, isso aqui é o zoom daquela estrutura. Olha aqui, fluxo bem grande, deixa eu ver, vermelho. Aqui a densidade de fluxo aumenta quando isso aqui se aproxima e coloca, certo? A gente pode ver isso, já que eu estou trabalhando com uma corrente constante, então o NI, né, a intensidade do campo magnético, força magnetomotriz, vai estar constante, certo? E a gente pode dizer a força vai ser em função da derivada do fluxo, né? E aí você pode observar que graficamente é altamente não linear esse fenômeno, porque você tem no êmbolo, você tem um espraiamento dentro do êmbolo, que é mais largo do que aqui, você tem um espraiamento fora do êmbolo aqui, e quando você passa na interface, então primeiro, quando você sai que o êmbolo está para fora e ele entra aqui, né,
você tem um aumento significativo do fluxo, então esse aumento significativo significa uma força grande e depois uma derivada muito grande do fluxo aqui quando ele sai. Tá? Certo? Então você tem um fluxo máximo quando você está aí, ele está espalhado, né? Uma derivada muito grande quando ele coloca aqui, depois uma derivada muito grande quando ele sai. E depois, quando se afasta, para do fluxo depender disso daqui, né? E a ideia é que o campo magnético, a força diminua. Como você modela isso matematicamente num modelo simplificado é muito difícil, né? Porque, como você vê, os efeitos de borda são muito importantes, né? Não dá para a gente fazer uma consideração de que o fluxo está todo linear aqui por dentro, né? Para conseguir estimar aí uma área de seção transversal, um comprimento médio, é muito complicado aqui, né? Então aqui a gente vai ficar apenas com o resultado da simulação. E que está aqui, certo? Então, de novo, a força dando negativa, no sentido de que a força é contrária ao x. Então, deslocamento eu coloquei, é aquela situação lá, tá dado desde -1, certo? Então, aqui o zero, na verdade, está aqui no meio, quando ele está em meio, menos meio, porque quando ele está em menos meio, é quando o êmbolo está centralizado no fluxo aqui, é o momento que a força está zero, né? Seria aqui. Quando o fluxo está variando, você tem uma pequena força enquanto ele está aproximando a borda aqui da estrutura. Quando ele chega aqui na borda, que é justamente o x igual a zero, você tem um aumento da força e depois isso aqui vai aumentando muito até o pico, quando x igual a 1, x igual a 1 é 1. Então aqui começa em -1, 0, o x igual a 1 é justamente o momento aqui quando ela sai, certo? Então até aqui você está, né, o fluxo vai diminuindo uma determinada taxa, aqui ele tem a derivada máxima do fluxo com a distância, e aí quando ele se afasta vai dependendo cada vez menos o fluxo dessa distância. Isso aqui cai rapidamente para zero. Se a gente fizer para o outro lado, a gente vai ter uma curva muito parecida para o outro lado, né? Então só coloquei a rabeirazinha aqui para a gente ver colocado, tá? Veja a dificuldade de você modelar isso daqui, certo? Então muitas vezes alguns problemas a gente vai conseguir modelar, como esse problema daqui, né? Dá para fazer uma conta, chegar num resultado aproximado. Agora um outro problema, como esse daqui, é muito mais não linear, é mais difícil, aí a gente acaba partindo diretamente para a simulação aqui do comportamento do campo magnético para calcular essa força nesse caso. Ok, era isso.